Estamos de volta com mais um bloco do Conhecer e Aprender e no programa de hoje nós estamos falando sobre transtornos de aprendizagem. Então confira um pouco mais sobre o assunto. Ainda não existem testes padronizados mundialmente para diagnosticar os transtornos, embora haja referências importantes. Com isso, é difícil encontrar crianças com diagnóstico fechado de outros transtornos. A criança que tem dificuldade em realizar atividades direcionada à sua idade ou à sua faixa etária, recorrentemente, pode ser um indicador de um transtorno, como, por exemplo, a questão da soletração, né? Escrever legivelmente, soletrar com exatidão, adquirir, seguir instruções, organizar uma sequência lógica, copiar formas, são indicadores, tá? Porque esses transtornos você vai com avaliações, você vai por exclusões para que você chegue a um diagnóstico, a um parecer. Os professores não são obrigados a fazer diagnósticos, até porque isso depende da avaliação de diversos profissionais, como psicopedagogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, neurologistas, psiquiatras e entre outros. Esse diagnóstico, nós vamos ter que fazer por exclusões, ou seja, avalia uma área do desenvolvimento da criança, o fonoaudiólogo entra, ou seja, é uma equipe multi, tá? Nós temos o neurologista, nós temos a psicopedagoga, nós temos a fonoaudióloga, nós temos a psicóloga clínica, o psicopedagogo, são esse profissional que vão ajudar nesse diagnóstico. O trabalho dos professores é fundamental para o desenvolvimento e percepção da criança que possui alguma espécie de transtorno de aprendizagem. O professor é um profissional fundamental mesmo. Então a gente diz que ele é 1001 na sala, né? Ele é o fono, ele é um oftalmologista, enfim. Porque ele, no caso aqui na escola, é ele que nos sinaliza. Geralmente é o professor, o pai dificilmente nos procura, mas nós já temos alguns pais que antes de vir matricular a criança, eles já nos procuram para trazer essas dúvidas. E nós encaminhamos para fazer as avaliações. A maioria das pessoas se surpreendem ao descobrir que as crianças com algum transtorno de aprendizagem têm um índice de inteligência na média ou até mesmo acima da média, assim como as crianças superdotadas. Tudo isso porque eles relacionam o índice de inteligência à habilidade de ler e escrever com perfeição. E não é bem assim. Ninguém é burro, né? As pessoas nascem com alguma deficiência, com algumas limitações, mas ela apresenta algumas possibilidades. Então, uma criança que apresenta um transtorno, você vai procurar identificar quais são as habilidades que possam ser estimuladas. Aquilo que não tem, que já está como deficiente, você vai buscar outras áreas para que essa criança consiga evoluir, consiga atingir um nível que possa ter essa possibilidade de se aprender, de ser inserida na sociedade. Nos transtornos ou distúrbios de aprendizagem, há problemas em áreas específicas do cérebro. Geralmente, há uma característica de origem genética ou neurobiológica. Neurológicos, o TDAH, né, ele é neurológico, a dislexia também, né, então, alguns psicomotor que já tem, algumas tem tudo a ver com o sistema nervoso central. De acordo com a psicóloga, não existe uma faixa etária para diagnosticar o transtorno, mas nos primeiros anos de vida já é possível ver alguns sinais. Transtornos. Desde pequeno, na infância, na educação infantil, a gente já pode ter um olhar. Aquela criança que é muito ativa, em excesso, porque a criança, cada faixa etária, ela apresenta um comportamento. Mas tem umas crianças que vão além. Então a gente já pode ter esse olhar. Junto trabalhando atividades com jogos, a educação física,
que nós temos. Muito bom também ver se a criança tem um domínio, um equilíbrio também. É um olhar, tem crianças que têm uma dificuldade muito grande. Então, são sinalizações que nós podemos já começar a perceber. Mas isso tem que realmente você ter uma atenção naquele momento, para que você possa detectar. Não é assim de imediato. É todo um processo, uma avaliação processual, nesse processo mesmo. Bom, e nesse momento nós vamos para aquela hora especial, onde nós trazemos sempre uma dica importante para você, papai e mamãe. Bom, não está sabendo lidar com a indisciplina do seu filho? Então o quadro Lição de Casa vai trazer algumas dicas de atividades práticas que podem ajudar o seu filho a se disciplinar e também a ter respeito ao próximo. Então, confira a dica do quadro Lição de Casa de hoje. Estabelecer limites aos pequenos é fundamental. Com paciência, explique quais são as regras que devem ser seguidas dentro e fora de casa. Você deve ser paciente. Se você o mandou arrumar os brinquedos, mas ele ainda não obedeceu, não desista e nem faça o dever dele. O ideal é insistir na regra umas 3 ou 4 vezes e repeti-la com paciência dia após dia. Olhe nos olhos. Com isso, você firma a autoridade. Punir é importante. Se a criança persistir em desobedecer ou não cumprir as regras, dê uma advertência verbal da punição. E caso permaneça, coloque-o de castigo. Isso o fará refletir sobre suas atitudes. Além de estipular regras e castigos, também é importante conceder prêmios quando seu filho obedecer e acertar. Reconheça o esforço dele e o incentive a continuar cumprindo as regras. No próximo bloco, vamos conversar com a psicopedagoga Ana Carla Bezerra. Ela vai nos explicar como é feito o acompanhamento e o atendimento de crianças que possuem o transtorno de aprendizagem. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com mais Conhecer e Aprender para você. Não sai daí! A Bebê Bombom é a creche escola que possibilita a convivência com outras crianças em um ambiente pedagógico, seguro e divertido. E os bebês têm um cantinho todo especial. As crianças aprendem no berçário a ter autonomia para se alimentar, a ter o equilíbrio para andar com firmeza, saltar com firmeza, a linguagem oral através das aulinhas de música, através das cantigas de roda que as professoras fazem. Trabalhamos também a percepção gustativa das crianças através dos nossos projetos. Também as horas das atividades pedagógicas, onde são trabalhadas a percepção visual, a auditiva, a tátil e a gustativa. Creche Escola Bebê Bombom, mais do que profissionais dedicados, oferece carinho e respeito aos seus alunos. Entre o cuidar e o educar, fazem a autonomia da criança, e a criança cresce uma criança feliz, autônoma e sabe discernir o certo do errado.